Boa noite, irmãos, ou bom dia, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria dar continuidade ao último devocional que eu falei sobre um milagre que começa do zero, e eu continuei meditando no assunto, e hoje o tema seria: o nosso insuficiente não limita Deus. Então, nesse devocional, eu queria falar sobre algo que o inimigo nos faz acreditar ou tenta nos parar e nos limitar com esse sofisma, né? Em que eu não tenho fé suficiente, eu não tenho preparação, eu não tenho conhecimento, eu não tenho recursos suficientes para fazer. E eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo o nosso insuficiente, o nosso pouco, parar ou limitar Deus. Pelo contrário, isso só engrandece mais a obra de Deus em nossas vidas. Então essa mentira que o inimigo traz não é compatível com o que a gente vê na Bíblia, porque o Deus da Bíblia não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Ele não chama os abastados, ele não chama os que têm todos os recursos para fazer o que ele pediu, porque a obra de Deus só é possível fazer através de Deus em nossas vidas. Então ele é o Deus que capacita os escolhidos, que dá recurso e provisão àqueles que atenderam ao chamado dele. Os recursos vêm dos céus e vêm daquele que te deu a visão. Nós vemos Deus chamar Abraão e dizer uma promessa, que ele teria um filho numa idade avançada, ou seja, no momento onde haveria poucos anos ou poucos recursos, ou não seria humanamente, claramente possível, tanto que Sara chega a rir dessa promessa. Mas isso não impede a promessa, isso não impede Deus, isso não impede a continuidade do plano de Deus. O nosso pouco não para, não limita Deus. Na verdade, acredito que hoje nós temos é demais. Assim como foi com Gideão, que apareceu na frente de Deus com um exército gigante, e aí Deus fala com ele: tem muita gente contigo, está lá em Juízes 7. Eu não posso te dar os midianitas na sua mão com esse monte de gente, porque senão vocês vão achar que não foi eu que dei, mas foi na força de vocês. Então eu acho que na verdade hoje a gente quer demais, a gente fica esperando que Deus mande mais, porque a gente acha que tem pouco, porque a gente acha que não tem o suficiente. Por que Deus, quando veio na Terra, Jesus, não criou um exército gigante de discípulos e não mandou um monte de pessoas, mas ele simplesmente escolheu 12. Dentre desses 12 ainda estava Judas. E num ministério de apenas 3 anos, ele se dedicou a apenas 12 pessoas e os enviou a toda a terra. Porque Deus, ele trabalha realmente com o pouco, com o insuficiente. Com aquela pessoa que acha que não tem a fé de ir num hospital e falar assim: está curado. Mas Deus trabalha exatamente na sua disponibilidade em atender e obedecer a Deus. O nosso muito, nossos recursos, tudo que a gente acha que precisa, a gente não precisa. A gente só precisa de obediência e de atender ao chamado e à direção de Deus. Nesse Deus que nós servimos, 5 pães alimentam uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobram cestos e cestos de alimento. No Deus que nós servimos, uma pequena botija de uma mulher viúva, endividada, se transforma em óleo suficiente para vender tudo, pagar todas as dívidas e ter sustento para o resto da vida dela. Eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Parem de se limitar ou de acreditar que o pouco que você tem não é suficiente para Deus fazer o que Ele prometeu que faria nas nossas vidas. Em nome de Jesus, caia por terra essas mentiras que o inimigo coloca de que
Eu não tenho fé suficiente, eu não tenho recurso, eu não tenho sabedoria. Simplesmente inicie. Eu creio que Deus já deu tudo o que a gente precisa para que a gente possa cumprir o chamado. E durante a caminhada, qualquer coisa a mais virá como provisão e milagre dos céus. Amém. Deus abençoe vocês com essa palavra.